Um feliz sábado, um feliz ano novo, que Deus continue nos abençoando sempre, que Ele possa permitir que esse ano seja um ano de vitórias. E nunca se esqueça na sua vida que em Deus nós faremos proeza. Que o Senhor, neste momento, venha nos ungir com o poder do Espírito Santo para realizarmos um 2026 grandioso, maravilhoso e extraordinário. Com esse momento que eu considero um momento importante de conhecer a palavra de Deus, de estudar a Bíblia, de estudar dia a dia, momento a momento, as Escrituras Sagradas. A Bíblia diz, seca-se a erva, cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. A Bíblia é a palavra de Deus, é regra sobre regra, preceito sobre preceito, um pouco aqui, um pouco ali. E esse trimestre nós iremos estudar Cristo em Filipenses e Colossenses, duas epístolas de Paulo, duas epístolas desse extraordinário teólogo, missionário e visionário, homem de Deus, pastor, que, sem sombra de dúvida, a conversão dele impulsionou e foi um diferencial, foi a cereja do bolo para que a missão de pregar o Evangelho de Jesus Cristo, as boas novas da salvação, ela se consolidasse. Deus chamou Paulo, assim como chamou eu e você, para que nós pudéssemos ser uma bênção em suas mãos. Então, são epístolas cristocêntricas, epístolas em que vai mostrar exatamente o Cristo revelado nessas cartas, ou epístolas que foram escritas pelo apóstolo Paulo. E a primeira lição que nós vamos estudar é exatamente com o título, a lição número 1, perseguidos, mas não abandonados. Olha que coisa maravilhosa, né? E olha que texto para a gente refletir, o texto norteador do estudo se encontra em Filipenses, no capítulo 4, no versículo 4. Assim nos diz a palavra de Deus, alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Olha o que é que Paulo ele diz. Será que é possível se alegrar no Senhor? Paulo viveu as maiores adversidades que um homem poderia viver quando se converteu ao Evangelho. Paulo passou por muitas coisas que talvez nós não tenhamos passado. E muita gente na contemporaneidade, em lugares em que o preconceito, em lugares em que a perseguição ao cristão ela é intensa, o apóstolo Paulo, ele, sem sombra de dúvida, torna-se exemplo nesse contexto onde essas pessoas que estão pregando o evangelho em áreas altamente perigosas para a pregação do evangelho, eles podem se alegrar no Senhor, como o apóstolo Paulo, em Filipenses, ele diz, alegre-se sempre no Senhor. Nesse sentido é que eu chamo a todos vocês para que nós possamos entender esse significado, essa importância, essa relevância do que o apóstolo coloca. Na revista Sign of the Times, de 21 de fevereiro de 1900, Ellen White diz o seguinte, quando, segundo todas as aparências, Paulo podia fazer o mínimo, foi que a verdade teve entrada no Palácio Real. Não foram os magistrais sermões de Paulo que traíram a atenção desses grandes homens, mas as suas cadeias. Grifos meu agora, abre um parênteses, foi exatamente na prisão onde Paulo ele brilhou muito mais pregando o evangelho. E assim, continuando na leitura do texto, através de seu cativeiro, ele se tornou um conquistador para Cristo. A paciência e mansidão com as quais ele se submeteu no seu longo e injusto confinamento, levou esses homens a dar valor ao caráter. Então, que esse texto aqui introdutório possa nos fazer refletir poderosamente naquilo que significou o ministério do apóstolo Paulo e o que foi apresentado exatamente nessas duas epístolas, na epístola de Filipenses e na epístola de Colossenses. E o primeiro tópico da lição, o amor que sofre. A existência da união ontológica entre o céu e a terra, nós poderíamos dizer que é exatamente aquilo que Paulo escreveu a essas duas epístolas. Segundo Paulo, e todo o arcabouço bíblico, toda a interpretação bíblica, céu e terra formavam originalmente uma unidade de realidade ordenada pela presença divina. Essa união, ela não era simbólica, mas ela era ontológica, ou seja, uma mesma substância de vida,
um mesmo fluxo da existência emanados do céu, estavam conectados. E em Gênesis capítulo 1, versículo 1 diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. E o que é que nós poderíamos dizer? Céu e terra são duas dimensões complementares da criação, coexistente em perfeita harmonia harmonia funcional e harmonia moral. Eles deveriam estar conectados, estavam conectados ali na criação do mundo. Paulo, exatamente, ele veio para nos mostrar essa unidade possível e necessária. Essa unidade não era apenas física ou espacial, geográfica, mas moral e energética, pois tudo que nós podemos observar vivia em submissão às leis do amor divino, que são a gramática do ser no universo transcendente. Ellen White descreve a lei de Deus é o princípio da vida do universo. Ela exprime o caráter do Criador e é o fundamento de sua autoridade. No livro O Grande Conflito, na página 493, nos apresenta. Portanto, meus queridos, a lei divina é o elo ontológico que une as duas coisas. Ela é estrutural e moral, que mantém o cosmos coeso com as leis da física, que mantém a matéria estável. Logo, nós poderíamos dizer, o céu e a terra obedecem à mesma lei do amor. É um só sistema, é uma só conexão. Isso é ontológico. E o que foi que rompeu tudo isso aí? Assim como por um homem só entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte passou a todos os homens. O rompimento ocorrido foi exatamente pela entrada do pecado no mundo. E poderíamos dizer que o pecado é a essência dessa ruptura ontológica, não apenas uma desobediência jurídica, mas a quebra da compatibilidade moral e energética entre o Criador e a criatura, entre nós e o nosso Deus. E o amor que sofre é outro ponto importantíssimo e relevante para nós estudarmos isso. A Terra retorna ao fluxo celeste em Cristo, porque Cristo é a ponte que une a terra ao céu. Quando o Verbo assume a carne, a Bíblia diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A terra volta a ser um representante ontologicamente unido ao céu. A humanidade de Cristo, nós poderíamos dizer que é a primeira molécula terrestre reintegrada ao circuito celeste. Assim, o corpo de Cristo torna-se um novo templo, ou um novo templo, o novo Éden, o centro da reconciliação universal. Cristo é a ponte, Cristo é o elo para reconectar a terra ao céu. Em Colossenses, no capítulo 1, no versículo 20, é interessante nós observarmos, e havendo feito a paz pelo sangue de sua cruz, por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus. Olha que coisa maravilhosa. A reconciliação, portanto, ela é cósmica e física, e não apenas uma reconexão geográfica, mas uma reconexão geográfica, uma reconexão moral, para que assim nós pudéssemos desfrutar aqui nessa terra, para que no futuro houvesse uma conectividade, para que no futuro isso pudesse ser reintegrado ao ser humano. Porque poderíamos assim dizer o seguinte: o planeta Terra, antes desconectado, começa a ser reatribuído ao governo divino, através da igreja, corpo vivo de Cristo na história. Então, a igreja hoje é uma representação dessa conexão geográfica com o céu, dessa reconexão moral também com o céu. E poderíamos assim dizer, a união ontológica entre Cristo resolve o dilema da metafísica do ser humano. O homem não pode subir ao céu por mérito, porque ele está desconectado. Deus desce à terra, assumindo o ser humano, e reconecta esse circuito perdido pelo ser humano através do pecado de Adão e Eva. A salvação, meus queridos, portanto, não é apenas jurídica, mas ela é ontológica. É o retorno da natureza humana ao seu ser de princípio, vital e original. E como diz em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 47, o primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. E é esse segundo homem que veio reconectar
Através dele, nós somos reconectados geograficamente, moralmente. Deus ele está nos reconectando. Deus, através de Cristo, está reconectando os céus e a terra. E o que é que nós poderíamos dizer? O amor que sofre. Tanto Filipos quanto a igreja de Colossos são mais do que cidades evangelizadas. Elas se tornam símbolos vivos da religação do céu com a terra, ou seja, a restauração da comunhão entre Deus e a humanidade através de Cristo. Podemos assim dizer que, nesses dois contextos, Paulo age como um mediador pedagógico. Ele traduz o mistério da reconciliação cósmica de Deus em experiências humanas concretas: sofrimento, comunhão, adoração, sabedoria espiritual. E o que é que essa lógica ela implica? Qual o significado dessa lógica? Essa lógica ela é religação, é reconectar. O pecado quebrou a unidade entre o céu e a terra. Cristo, como mediador encarnado, une novamente esses dois reinos, geograficamente e moralmente. Isso é ontológico. O Espírito Santo reproduz essa união na terra e em cada ser vivente que existe nesse mundo, que aceita Jesus Cristo como seu Salvador. Ele vai ter, essa pessoa vai ter essa reconexão, vai ter essa experiência. Ou seja, o que é que nós poderíamos dizer? Paulo não vê o Evangelho como mera salvação individual, mas como uma reintegração cósmica, o retorno de toda a criação à harmonia original do Éden. E é em Filipos e em Colossos, na igreja de Filipos e na igreja de Colossos, que ele ensina essa teologia maravilhosa, essa teologia extraordinária. Bom, então esse amor que sofre, o sofrimento de Paulo não foi um acidente em seu ministério, mas poderíamos dizer, foi um instrumento preciso de lapidação espiritual, escolhido por Deus para transformar o homem, formado no orgulho religioso e na autossuficiência racional, em um canal puro da graça e do amor redentor. Paulo precisava ser lapidado, nós também precisamos ser lapidados. E, meus queridos, antes da conversão, Saulo de Tarso era um homem intelectualmente poderoso, moralmente disciplinado e espiritualmente cego. Às vezes nós somos intelectualmente muito bons, tem um poder intelectual, tem uma moralidade disciplinar, mas espiritualmente estamos cegos. Esse era o caso do apóstolo Paulo. Educado aos pés de Gamaliel, Saulo recebeu a elite do ensino rabínico daquela época. Sua mente foi moldada para defender o sistema religioso, não foi moldada para defender o próximo. Ele se via como defensor da verdade, mas agia movido pela vaidade da certeza e pelo desejo da glória pessoal. E, meus queridos, a religião farisaica, baseada na distinção entre puros e impuros, havia gerado nele um coração separatista e competitivo. E poderíamos dizer, segundo Ellen White, no livro Atos dos Apóstolos, página 112, resume, assim, de forma simples, mas profunda, esse aspecto que estamos comentando sobre Saulo de Tarso. Ele era sincero, mas enganado. Seu zelo pela lei o tornara um cruel fanático. E a gente não pode ser movido pelos extremos, sermos de extrema, seja do que extrema for. Nós não podemos ser movidos para isso. Portanto, Deus não apenas precisava converter Paulo, mas reconfigurar toda a estrutura de sua mente e alma. Essa reconciliação exigiu que a Bíblia chama de sofrer pelo nome de Jesus Cristo. Ele precisava compreender que ele precisava estar conectado, não apenas do ponto de vista moral, do ponto de vista intelectual, mas ele precisava estar conectado de forma ampla, de forma completa. A mente dele precisava compreender e romper determinadas barreiras. E, meus queridos, o sofrimento como método de lapidação divina, o sofrimento leva o ser humano à lapidação divina. Os sofrimentos progressivos, ele vai polir o caráter do ser humano. Depois da conversão, Paulo não é poupado. Ele é submetido a uma série de experiências
que moldaram ele gradualmente. E o que foi que aconteceu a partir da conversão de Paulo? Houve uma rejeição dos judeus a Paulo, que o consideravam um traidor. E os cristãos suspeitavam que Paulo tinha se convertido no intuito de voltar a persegui-lo. Ou seja, ele não era aceito nem por um lado, nem por outro. Anos de anonimato em Tarso, naufrágios, prisões, açoites, fome. Então, ele passou tudo que um ser humano poderia passar em nome do Evangelho. E ele diz em 2 Coríntios, capítulo 12, versículos 7 até 9, um espinho na carne. Ele diz que tinha um espinho na carne, que sofria muito. Ele rogava a Deus para que aquele espinho ele saísse. Mas a Bíblia diz que Deus deu a resposta para ele: a minha graça te basta. Cada um desses sofrimentos tem um propósito de destruir o eu de Saulo, agora Paulo, e libertar o amor. E Deus, ele faz isso, ele lapida a gente para liberar perdão, para libertar o amor. E então, em 2 Coríntios, capítulo 12, sobre esse espinho na carne, ela traz uma reflexão importante. Diz o seguinte: para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne. O sofrimento, portanto, não é castigo, mas vacina o ser humano contra o orgulho. Veja o que diz o texto, mais uma vez. Para que eu não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne. E Deus, ele aliviou desse espinho quando ele disse: a minha graça te basta. E, meus queridos, a metamorfose do coração. O homem que antes respirava ameaças passa a respirar graça. Aquele que antes caçava os fracos perseguiu o evangelho. E o que é que ele passou agora? Passa a chamar a si mesmo de menos de santo, ou seja, Paulo diz que ele se considerava o principal dos pecadores. O perseguidor, ele se torna um pastor, e o fariseu, ele se torna um servo. Ele estava reconectado, ele fora agora conectado com o céu. Essa metamorfose, essa transformação, é a prova de que o sofrimento, quando aceito em fé, torna-se uma ferramenta de santificação. Sendo, pois, justificados pela fé, nós temos paz com Deus. Há uma transformação, há uma metamorfose. E, meus queridos, o brilho da pedra polida, os sofrimentos de Paulo geraram as cartas mais luminosas do Novo Testamento. Foi exatamente aquelas cartas que foram escritas quando ele estava na prisão. Foram exatamente 4. A carta aos Efésios, a carta aos Filipenses, a carta aos Colossenses e a maravilhosa, extraordinária carta a Filemon. Esse trimestre nós estamos estudando 2 cartas, a carta aos Filipenses e a carta aos Colossenses. O que é que nós poderíamos assim dizer? O cárcere, a prisão de Paulo, virou o púlpito dele. A ferida que ele recebia quando ele era maltratado, quando ele era açoitado, a sua fonte de sabedoria. Sua teologia da graça nasce da experiência da dor curada pela graça de Cristo. Aquele espinho na carne, ele tinha um alívio através da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. E assim, o novo propósito. A educação farisaica de Paulo havia treinado um lógico. A lapidação de Deus formou o missionário do amor. Aquele homem que perseguia por ódio era agora o missionário do amor que estava sendo lapidado. Ele agora entende que o valor de uma vida não está em ser grande, mas em deixar Deus ser grande através dela. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Olha que coisa maravilhosa. Paulo ele diminuía e deixava Cristo aparecer. Aquele que antes representava o orgulho do sistema farisaico, tornou-se um modelo de humildade cristã. Olha que maravilha essa experiência do apóstolo Paulo. O que essa lapidação ela pode nos ensinar mais? O poder humano bruto, inteligência, eloquência, prestígio, só se torna útil quando passa pela lapidação da cruz, quando passa pela lapidação da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que a resposta de Cristo à dor de Paulo, ao espinho da carne de Paulo foi: a minha graça te basta. Ou seja, a lapidação é o processo de tirar o eu da frente para que Deus ele possa agir. E Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 10, ele diz: quando sou fraco, então eu sou forte. Paulo ele não foi transformado de uma vez.
ele foi esculpido ao longo da vida, ele foi moldado a dia, porque ele se abriu para Deus, para que o Espírito Santo operasse através dele. Cada perda e cada lágrima tornaram-no mais transparente à luz do Espírito Santo na vida dele. Assim é conosco. O sofrimento é o fogo que revela o ouro. E quanto mais nós somos provados, quanto mais Satanás tenta nos destruir, mas nós brilhamos para Deus. Porque a nossa importância não é brilhar para o mundo, não é ser mais para o mundo, não é ser mais para os outros, mas é nós vivermos para a honra e para a glória de Deus, que o eu desapareça e Cristo apareça em nós. E Paulo ele sempre dizia, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E segundo ponto a ser abordado, as estratégias de Paulo para pregar o evangelho. Filipos e Colossos não foram apenas paradas ocasionais, mas pontos de inflexão, bases escolhidas ou inspiradas pelo Espírito Santo, para que através dessas epístolas o evangelho alcançasse regiões onde Paulo não poderia estar fisicamente. E essas duas cidades, Filipos, na Macedônia e Europa, e Colossos, na Frígia e Ásia Menor, funcionam como dois polos complementares da estratégia divina, um voltado para a expansão geográfica, outro para a expansão teológica e formativa. Olha o que Deus faz. A união, meus queridos, entre o céu e a terra, entre as epístolas de Filipenses e Colossenses, é um dos temas teológicos mais profundos do pensamento paulino. Ela sintetiza a lógica da encarnação, da redenção, da reintegração cósmica em Cristo, porque Cristo é a ponte que vai unir a todos nós e a terra ao céu. Nesses dois escritos do apóstolo Paulo, a epístola de Colossenses e Filipenses, Paulo mostra que a igreja é o espaço da união entre o céu e a terra. Filipenses, no capítulo 3, versículo 20 e 21. A nossa cidadania está nos céus, de onde também nós aguardamos o Salvador. Que coisa maravilhosa. Saber que se eu for rejeitado como cidadão desse mundo, eu serei aceito com honras e pompas como cidadão da pátria celestial. Mesmo vivendo na terra, o crente ele já pertence à realidade celestial. Essa cidadania é a prova de que a união já começou, embora ela não esteja consumada, mas nós ganhamos a nossa cidadania, a nossa carteira de identidade. Colossenses 1,18 diz, ele é o cabeça do corpo, a igreja. A cabeça, Cristo, é celestial, o Cristo celestial, e o corpo, a igreja terrena, formam uma só entidade. O Espírito Santo age como um cordão umbilical dessa união. A vida do céu flui para a terra por meio do corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Lembra-se da Santa Ceia que diz, esse é o meu corpo que foi dado por vós. Que coisa maravilhosa, né? Essa conexão maravilhosa entre o céu e a terra, entre a igreja e entre Cristo. Essa conexão, ela se dá por aquilo que Cristo ele fez na cruz do Calvário, ensinado, esse momento ontológico ensinado nessas duas epístolas. E, meus queridos, Paulo vê o plano de Deus como algo extraordinário, como uma recapitulação, reunir todas as coisas em Cristo. Ou seja, tudo está reunido em Cristo, tudo é Cristo, tudo por Cristo, para Ele e por meio dele. E é importante nós entendermos o seguinte, que em Colossenses isso é expresso como reconciliação universal, em Filipenses como submissão cósmica. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Filipenses capítulo 2, versículo 10 e 11. Assim, o fim da história, o retorno harmonial, original entre o céu e a terra, não por fusão, mas por alinhamento moral e ontológico com o caráter de Cristo, por aquilo que ele fez, por aquilo que ele faz e por aquilo que ele fará. O justo vive pela fé, nós vivemos pela fé, estamos sendo reconectados, isso é ontológico. É como se nós já estivéssemos lá. Paulo vivia como se já estivesse lá, como já se desfrutasse as coisas lá do céu. Que coisa maravilhosa. Viva como se você já estivesse dando os passos, como você já estivesse na sua casa, na sua pátria celestial. E, meus queridos, as estratégias de Paulo para pregar o evangelho. Note, a mente missionária de Paulo
uma estratégia que era orientada por quem? Pelo Espírito Santo. Em Atos capítulo 16, versículo de 6 a 10, mostra claramente que o Espírito Santo impediu que ele fosse à Ásia e o direcionou para Filipos por meio da visão do varão macedônico. Em cada local, o apóstolo plantava núcleos missionários autônomos, que se tornavam multiplicadores, verdadeiros centros de irradiação do evangelho. Paulo não chegava em uma cidade só por chegar, ele chegava para deixar plantada a mensagem do evangelho, para que se entendesse essa reconexão, esse reinício, essa conexão moral, essa conexão geográfica, essa conexão espiritual, e isso, como a gente disse anteriormente, é ontológico. Filipos, a cidade de Filipos era o portal da Europa. Por quê? Filipos era uma colônia romana, com posição estratégica na via enigmática, estrada que conectava o Oriente ao Ocidente através do Império. Ali viviam veteranos romanos, comerciantes e peregrinos, uma mistura de culturas e línguas. Então, era um lugar estratégico. Evangelizar Filipos era atingir o coração político do Império sem estar em Roma. Veja que coisa maravilhosa. Filipos era a estratégia para que Roma pudesse receber o Evangelho, de modo que a partir de vós, como diz em 1 Tessalonicenses 1:8, ressoou a palavra do Senhor em todos os lugares. Olha que coisa maravilhosa, que coisa extraordinária. Uma função espiritual, a primeira base europeia, a porta, Filipos era a porta de entrada do Evangelho no Ocidente, modelo de igreja generosa e fiel, que sustentou Paulo financeiramente, conforme nos traz em Filipenses capítulo 4, versículo 15 até o versículo 18. Comunidade resiliente, nascida no sofrimento e mantida pelo amor. Resumo: Filipos representa a expansão geográfica da missão, o avanço físico do reino, e mostra como o Espírito usa a fidelidade de poucos para atingir multidão. Deus, ele precisa de mim, de você. A multidão, ele não quer quantidade, ele quer qualidade para atingir a quantidade. Veja que coisa maravilhosa. E nós podemos sermos instrumentos nas mãos de Deus para esse processo de reconexão entre o céu e a terra, para que o homem ele se sinta mais uma vez respeitado a sua cidadania celestial. E, meus queridos, as estratégias de Paulo para pregar o evangelho, no contexto em Colossos, mistura de filosofias, judaísmo, que é que nós vamos ver agora, né? Esse contexto de Colossos, misturas de filosofias humanas, judaísmo legalista, circuncisão, regras alimentares, filosofia grega, dualismo, corpo e espírito, misticismo oriental, cujos culto aos anjos e iniciações secretas. Essa mistura gerou o que estudiosos chamavam de sincretismo colossense, uma tentativa de fundir o evangelho com ideias humanas. E não vai, meus queridos. A coisa é espiritual, a batalha é outra. Não adianta a gente querer misturar a nossa pregação, o nosso evangelho, com filosofias vazias, filosofias baratas, filosofias terrenas, filosofias materialistas. O que é que nós precisamos entender? Dentro desse sincretismo, o ascetismo ocupava o lugar central. A crença de que mortificar o corpo, abster-se dos prazeres físicos, poderia tornar alguém mais espiritual ou digno das revelações superiores. E Paulo precisava quebrar esse materialismo, esse sincretismo, esse ascetismo. Paulo precisava quebrar isso, essa crença de mortificar o corpo, essa crença materialista. E qual foram as estratégias? Selecionar 2 cidades importantes de onde o evangelho se espalharia. Investiu tanto na formação de pessoas que educou jovens, como Timóteo e Tito, acompanhou o trabalho desses 2 jovens, e nas cidades escolhidas pregavam primeiro nas sinagogas, conforme Jesus ordenara, o evangelho interno deveria proceder o externo. Olha que coisa maravilhosa. Mantinha comunicação regular com as igrejas. Esta é a razão das cartas de Filipenses e Colossenses.
Em Filipenses, é importante registrar, ele falava de alegria e falava de sofrimento. Em Colossenses, exorta a maturidade espiritual ao revestir o novo homem. Em Filipos, ele mostra a religação vivida, a experiência, a presença divina, o sofrimento humano. Em Colossos, é importante nós identificarmos, ele explica a religação pensada, Cristo como estrutura ontológica do universo restaurado. Olha que coisa maravilhosa. Então, nós poderíamos dizer o seguinte, que essas duas cidades marcam o ponto de missão em que Paulo deixa de ser apenas o evangelista. É importante registrar isso. E se torna revelação da lógica divina. O céu e a terra, antes separados, começam a pulsar novamente em uníssono dentro da igreja, o corpo vivo de nosso Senhor Jesus Cristo. Ah, meus queridos, que coisa maravilhosa, que coisa extraordinária. Isso aí, nós entendermos isso aí, nós compreendermos as estratégias de Paulo para quebrar essa forma materialista de enxergar a religião. Deus escolheu você e eu para a salvação por meio da santificação do Espírito, da fé na verdade. Portanto, precisamos permanecer firme. Se eu e você, nós servirmos a Deus com fidelidade, nós enfrentaremos preconceitos e oposição. Ainda assim, Deus não vai permitir que a injustiça tire de nós a nossa paz. E não vai fazer com que o mal ele predomine em nossa vida. Ele vai preservar a integridade em Cristo Jesus, para que nós mantenhamos nossos olhos fixos no céu. O que é que diz os Salmos 121? Eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar os teus pés. Eis que não dormita o guarda de Israel. Que coisa maravilhosa. Que promessa grandiosa. Deixe que os outros digam o que quiserem e siga os seus próprios caminhos. Quanto a você, avance com mansidão, humildade, comunhão com Deus, integridade, fazendo com que as pessoas percebam que Cristo reconectou você ao céu, que Cristo está reconectando a igreja. Seguindo o exemplo de Cristo, o céu chegará até nós. Por isso que Paulo, em meio ao sofrimento, alegre-se sempre no Senhor. Outras vezes digo, alegre-se sempre. A alegria de Paulo, ao escrever da prisão, não era alegria por estar preso, mas era a alegria de saber que tudo que ele estava passando era uma forma de que ele estava sendo lapidado para o céu. A alegria dele não residia naquilo que ele observava, na prisão em que ele estava, mas naquilo que da prisão ele poderia fazer para a honra e para a glória de Deus. Naquilo em que a vida dele estava projetando para essa reconexão, para esse algo mais ontológico, para esse algo mais divino. Paulo não estava mais olhando daqui para a terra. Vocês lembram quando Paulo ele terminou o ministério dele, quando ele foi ter a cabeça dele cortada por uma espada, ser sacrificado, ser morto? Ele disse o quê? O tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, e desde agora a coroa da justiça me está guardada. E ele estava muito alegre, ele estava feliz. A cabeça dele seria cortada, mas Paulo sabia para onde ele ia. A alegria de Paulo reside exatamente porque ele sabia para onde ele estava indo. Ele sabia o que estava acontecendo na vida dele. Era maior, era melhor do que tudo. Por isso que quando tinha aquele espinho na carne, que doía tanto nele, e ele pediu a Deus para que aquela dor fosse amenizada, e Deus simplesmente disse, a minha graça te basta. E eu digo para você, vamos estudar essas duas epístolas. Vai ser momentos maravilhosos. E eu digo, aconteça o que esteja acontecendo na minha e na tua vida. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo nos basta. E até o próximo sábado, se Deus assim o permitir. Tenhamos todo um ano maravilhoso. Um ano para a honra e glória de Deus. Um ano maravilhoso e extraordinário. Que Deus venha nos ungir. Que seja o que for que venha acontecer na nossa vida, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo nos basta. Gostaria de convidar você neste momento para a oração. E alegre-se sempre no Senhor. Vamos orar? Senhor Deus e Pai,
através dessas epístolas maravilhosas, nós iremos ter experiências grandiosas daquilo que Paulo pensava para essas duas geografias estratégicas de Filipos e Colossos. Essas epístolas vão nos ajudar essa reconexão. Essas epístolas vão nos colocar, Senhor, para nós entendermos o propósito pelo qual nós estamos aqui na terra, do qual nós fomos chamados das trevas para a tua maravilhosa luz. Que tu venha nos ungir, derramar o teu Santo Espírito sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Queridos, muito obrigado. Não esqueça de dar um like, não esqueça de compartilhar o nosso canal. E se você é a primeira vez que você está assistindo, se inscreva no nosso canal. E se você tem assistido sempre e não se inscreveu, se inscreva no nosso canal. Até o próximo sábado, se Deus assim o permitir. E que Deus continue nos abençoando sempre.